Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live da Escola da Advocacia Geral da União. Nosso convidado de hoje é o professor Antônio do Passo Cabral. Já estou vendo ele aqui. Aqui. Aceitando o Cabral. Oi, Cabral! Olá, Rita, tudo bem? Tudo bem? Eu atrasei um pouquinho, você não vai saber o que aconteceu. Eu tava hoje, gente, falando com o Cabral, falando, ô Cabral, melhora aí a internet da sua casa, que eu tenho assistido umas lives suas e tua imagem fica meio, né, distorcida, a voz falha, eu acho que sua internet não tá boa. E aí, Cabral, a hora que eu fui ligar aqui meu celular para entrar no Instagram, tava dando assim, não conectado, não conectado. Falei, gente, o que tá acontecendo? É, E desligar o roteador, ligar o roteador de novo. Mas, enfim, deu certo. Deu um problema aí na internet, mas a gente imagina, resolveu. sempre dá certo. Prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço o teu convite da Escola da AGU, eu acompanho vocês nas redes sociais, realmente é muito conteúdo bacana e fico feliz de estar participando também. Ah, a alegria é toda nossa, é uma honra recebê-lo. Você já colaborou com a gente em outras oportunidades. Ainda vamos fazer aí um grande evento sobre negócios jurídicos processuais, que também é um tema que você é super especialista. Mas hoje a gente tem um tema muito legal também, que são regras de transição. E o Cabral traz aí uma visão super ampliada. Vou fazer uma breve apresentação, né, Cabral? Embora você dispense apresentações, um professor super conhecido, mas o Cabral é procurador da República no Rio de Janeiro, livre docente pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e na época do doutorado também estudou, né, na Alemanha, em Munique, é mestre em Direito Público também pela UERJ, fez pós-doutorado na Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne, e é um grande processualista reconhecido nacional e internacionalmente, né? Professor doutor de Direito Processual Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, leciona na graduação, mestrado, doutorado, foi professor na Universidade da Alemanha, na Universidade do Japão, na Coreia também, né? Você foi professor, não foi? Não, dei só palestra lá na Coreia. Ah, tá. Pesquisei seu currículo aqui, eu achei Tô aqui, ó. vendo, é. Professor visitante na Universidade de Passau, É, isso tá? foi na Alemanha, Na Kiel. né? É. Passau e Kiel na Alemanha. Ah, tá bom, isso mesmo. E aí tem depois na Universidade de Ritsumeikan, no Japão. E aí você deu palestra na Coreia, tá certo. Bom, é tanta coisa. Não sou muito boa nessa área internacional, não. São diversos artigos aí publicados em revistas especializadas, diversos artigos na Repro, que são referência, artigos na área de direito público também publicados no Brasil e no exterior. Tem excelentes livros que são aí referências para todos os estudiosos do direito processual, como eu já tinha comentado, convenções processuais. Tem o livro também sobre a coisa julgada e preclusões dinâmicas entre continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis, que foi o início dos estudos dele a respeito do tema que a gente vai falar hoje, que foi a tese de doutorado. O livro já está na terceira edição, já está a quarta edição aí no forno, né, Cabral? É, deve sair no começo do ano, a quarta, se Deus quiser. E o livro que a gente vai tratar hoje é um livro que foi publicado agora, em 2020, sobre segurança jurídica e regras de transição nos processos judicial e administrativo, introdução ao artigo 23 da LINDB. É um livro bem bacana. Aliás, esses livrinhos amarelinhos da Juspodium é um melhor que o outro, viu? Eu tenho comprado, é um melhor que o outro. Não consegui ler inteiro ainda, mas a gente vai aproveitar para fazer um briefing aí, uma propaganda
E aí depois eu já vou estar mais apta para ler de capa a capa. Eu dei uma olhada, mas não tive tempo de ler inteirinho ainda. Então, Cabral, eu achei muito bacana a ideia que você traz, né? De rever, né, os conceitos do processo civil. Nós estamos realmente vivenciando aí um processo civil contemporâneo. Eu assisti a live que você fez com o Fred Didier, também um grande professor de processo civil, referência para todos nós. E a gente tem discutido aqui também, no âmbito das lives da Escola da AGU, esses novos pilares do processo civil brasileiro, né? A consensualidade, a cooperação, a flexibilidade, né? A gente tem, já fez algumas lives também a respeito disso, a flexibilidade do instrumento para adequação às peculiaridades do caso concreto. E hoje a gente vai falar, né, sobre a coisa julgada, sobre a segurança jurídica. Durante muito tempo, a doutrina tradicional considerou a segurança jurídica como valor inerente à intangibilidade da coisa julgada, né, pelo atributo que a coisa julgada confere à sentença com relação à imutabilidade do seu conteúdo, ou do seu conteúdo e dos seus efeitos. E muitos autores chegaram a afirmar que a coisa julgada, pela estabilidade que empresta ao direito, seria um predicado inerente à jurisdição. E está prevista também na nossa Constituição Federal, né, o valor da segurança jurídica, está lá no artigo 5º da Constituição Federal, também prevê a coisa julgada, né, como um valor inerente à segurança jurídica. E aos poucos nós temos vivenciado essa tendência à desmitificação da coisa julgada, especialmente em casos de sentença transitada em julgado, quando posteriormente temos a ação declaratória de inconstitucionalidade julgada procedente. Ou a sentença que transitou em julgado baseada numa norma que posteriormente é considerada inconstitucional, mesmo incidentalmente, mas por um precedente qualificado, né? Então, isso tem gerado bastante discussão sobre alguns autores falam relativização da coisa julgada, alguns autores criticam essa denominação de relativização, que não seria bem uma relativização, mas sim uma flexibilização, sim uma desmitificação do instituto, né? E a gente estava até comentando, né, que a gente conversou um pouco antes da live, das mudanças também que ocorreram no atual Código de Processo Civil com relação a isso, tornando as hipóteses de cabimento da rescisória mais abrangentes, né? Prevendo especialmente como argumento para se alegar, para combater, né? Que torna o título executivo inexigível, então impugnável, às vezes por meio de embargos à execução, impugnável por meio de impugnação ao cumprimento da sentença, impugnável por meio de rescisória. E aí também a mudança que teve na contagem do prazo da rescisória nesses casos, né, de declaração de inconstitucionalidade. Que o prazo para rescisória não é contado do trânsito em julgado da decisão que se quer desconstituir, né? Mas o trânsito em julgado conta a partir do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade, né? Então, aí, levando em consideração todas essas circunstâncias, seu livro propõe, então, a reflexão a respeito da imutabilidade dos atos decisórios estatais, não só no processo judicial, como também no processo administrativo, por não responder mais às necessidades do agir estatal contemporâneo. E você questiona, então, a imutabilidade da decisão como paradigma de segurança jurídica, desmistificando a ideia de que a segurança jurídica só seria possível assegurando a alteração do conteúdo do ato. Então, eu queria que você começasse falando sobre essa desmistificação dessa ideia aí de segurança jurídica. Bom, Rita, é isso aí. Como você falou, eu comecei a estudar o tema lá atrás, quando eu estava estudando para o doutorado a flexibilização de coisa julgada, mas mais recentemente, a partir das mudanças que tiveram na LINDB, eu ampliei o meu estudo para abranger também o processo administrativo, né? E a ideia é que hoje em dia a gente tem no nosso sistema um paradigma completamente diferente de segurança jurídica do que era aquele que a gente tradicionalmente foi acostumado a
aprender e praticar, né? A gente sempre pensou que para se garantir segurança jurídica era necessário impedir a mudança de um ato jurídico praticado no passado, né? Então a gente impediria a mudança de conteúdo e com isso estaria garantindo a segurança jurídica. E era por isso que a gente desenvolveu referenciais de segurança jurídica que eram todos baseados no conceito de coisa acabada, né? De res finita, que era o ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada. E aí a gente tinha, ainda que não tivesse coisa julgada no processo administrativo, que esse é um debate, eu acho que interminável, né? Sobre uma coisa julgada administrativa, a gente via que lá no processo administrativo os referenciais eram muito parecidos, era de inalterabilidade, irrevogabilidade, irreversibilidade, que eram todos esses referenciais para impedir a mudança dos atos anteriores. Só que havia um problema, né, nessa equação, né? Primeiro que esse formato é um formato que tem muita imobilidade, né? Ele é um formato incapaz de responder com maior flexibilidade e adaptabilidade a um mundo em constante mudança. O mundo de hoje é um mundo que muda numa velocidade muito grande. E a resposta estatal a essa velocidade em que as relações jurídicas vão se alterando, etc., tem que ser acompanhada por uma mudança também nessa perspectiva da segurança jurídica, porque, de outro modo, a gente não conseguiria que os instrumentos do direito e os instrumentos estatais garantissem segurança jurídica para essas relações jurídicas que se travam e se modificam numa velocidade muito grande. O segundo problema é que aqueles mecanismos antigos de ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, nesses referenciais de imutabilidade, irreversibilidade, inalterabilidade, eles escondiam a complexidade do problema da segurança jurídica, porque eles desconsideravam as estabilidades intermédias, né? Veja o exemplo que o Savigny e outros davam para o ato jurídico perfeito, né, e direito adquirido. Ele dava exemplo de direito adquirido de uma criança, um adolescente que tinha 20 anos, 18 anos, e 18 a 20 anos, né? E ele só adquiria na Alemanha naquela época a maioridade com 21 anos. E ele dizia que até 20 anos, 11 meses e 29 dias, ele só tinha expectativa de direito. E que quando ele fazia 21 anos, aí ele tinha o direito adquirido. Agora, veja que essa ideia, ela desconsidera que entre um recém-nascido e um adolescente de 20 anos, 11 meses e 29 dias, a gente não pode igualar as situações como se elas fossem a mesma situação em intensidade de expectativas e em intensidade de garantias que essa expectativa vai te dando, né? Então, esse paradigma equiparava situações que não eram equiparáveis, né? Então, foi se percebendo aos poucos que eram necessários outros formatos de segurança jurídica mais fluidos, mais dinâmicos, que atendessem um pouco mais a essa sociedade em constante cambiamento. No próprio direito público, no direito administrativo, a proteção da confiança já era uma forma mais dinâmica e maleável de trabalhar com a segurança jurídica. Ela não era baseada numa total irreversibilidade dos atos praticados e, de alguma maneira, protegia as expectativas futuras. Então, esse mecanismo, quando a gente vê na década dos anos 2000, né, a revolta que dentre os processualistas se viu contra a coisa julgada é um pouco o reflexo da inaptidão da coisa julgada para responder aos problemas do mundo contemporâneo. O que se viu é que muitas vezes fatores posteriores à sentença revelavam que aquele conteúdo da sentença não podia mais ficar petrificado, ele tinha que ser modificado, adaptado. E aí o que se começou a fazer? Se começou a prometer para as pessoas que elas tinham uma coisa julgada que estabelecia imutabilidade para a sentença e a desvirtuar a coisa julgada e a alterar o conteúdo da sentença por instrumentos de pouca densidade normativa, né? Aquelas teses de relativização de coisa julgada, de coisa julgada inconstitucional, etc. Né? Então me parece que é mais consentâneo com o mundo atual que a gente propõe um paradigma diferente de segurança jurídica, que parta não da irreversibilidade do conteúdo dos atos praticados, mas o contrário, que ele parta de alguma margem de alterabilidade dos atos que foram praticados, mas mesmo assim garantindo segurança jurídica. E aí eu fiquei muito feliz de ver essa minha proposta ser positivada no artigo 23 da LINDB. A LINDB foi muito alterada, com artigos absolutamente novos, né?
no final do ano de 2018. A gente já vai para quase 2 anos de vigência da LINDB, e ainda muito pouca coisa foi produzida sobre esse tema, né? E aí eu me animei a publicar o livro justamente para começar ou retomar essa discussão já num outro patamar, que é justamente a partir da edição do artigo 23. E o artigo 23 consagrou, no meu modo de ver, uma nova forma de segurança jurídica, que é a segurança compreendida como continuidade jurídica. O que é a continuidade jurídica? A continuidade jurídica, ela não pressupõe aqueles referenciais de inalterabilidade e imutabilidade, ela parte de outro referencial. O referencial que ela parte, que eu costumo dizer que é o referencial da continuidade jurídica, é um de permanência tendencial. Quer dizer, os atos praticados no passado, eles devem ser protegidos. É importante a gente proteger os atos praticados no passado porque as pessoas se programam com base neles. Só que a permanência dos atos praticados no passado, ela não é para sempre, ela não é eterna, né? Ela não é imutável. Essa permanência ela é apenas tendencial, é como se houvesse uma força no ordenamento pressionando pelo status quo, pela manutenção do que foi praticado no passado. Porém, existe uma margem de alterabilidade, como eu falei. Então, essa permanência não é definitiva. É possível que razões em sentido contrário apontem pela necessidade de quebra daquela estabilidade e de modificação do conteúdo do ato praticado. Mas aí que vem o segundo salto, né? É que antigamente, quando a gente pensava nos referenciais antigos, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, quando havia a mudança, tampouco havia qualquer preocupação com a segurança jurídica. A segurança jurídica era só para proteger o conteúdo do ato. Só que se você fosse mudar aquele ato, não havia preocupação com a segurança. Então, vejam, a gente prometia às pessoas que com a coisa julgada elas estavam protegidas. Mas aí vinha uma ação... Tá tudo resolvido. Mas aí vem uma ação rescisória, anos depois, com esses prazos que você mesma fez referência na abertura, né? E às vezes anos depois, muitos anos depois da formação da coisa julgada, o Supremo vem e modifica numa ADC o entendimento que tinha anteriormente, que tinha sido aplicado pela sentença, e aí depois do trânsito em julgado da decisão do Supremo, ainda tem o prazo da rescisória, né? E aí depois de anos que a coisa julgada se formou, de repente, numa rescisória, modifica-se a situação estabilizada. E aí não havia nenhuma preocupação no que fazer com aquelas pessoas que, acreditando que a coisa julgada lhes dava aquela imutabilidade sobre o conteúdo, se programaram com base naquele julgado transitado em julgado. Então, as empresas, por exemplo, podem ter celebrado contratos, as empresas podem ter provisionado fundos, podem ter contratado empregados, né? As pessoas fizeram despesas, né? Compraram um apartamento, achando que aquele direito que elas tiveram vitorioso no processo e que foi abarcado pela coisa julgada não seria modificado. Aí vem uma ação rescisória e de um dia para o outro você perdeu aquilo. Pense nos casos que você deve ver muito na Procuradoria da Fazenda Nacional, de pessoas naturais e jurídicas que perdem isenções tributárias, por exemplo, né? Ou que entraram na justiça dizendo que uma determinada exação era inconstitucional, obtém um julgamento favorável, transitou em julgado, anos depois, no julgamento de inconstitucionalidade, o Supremo diz que o tributo era constitucional. E aí vem a Fazenda Nacional, ação rescisória, para desfazer aquela sentença. E aí, de um dia para o outro, num provimento da rescisória, você passa a pagar tributo novamente, né? E isso pode gerar uma série de distorções, não apenas das expectativas dos indivíduos e das empresas que se programaram com base naquilo que eles achavam que já tinha se incorporado no seu patrimônio, mas também em termos concorrenciais, né? Porque às vezes são empresas que concorrem com outras no mesmo mercado relevante e de um dia para o outro uma delas passa a ter que pagar mais imposto do que as outras, né? Ou então, então isso tudo gera uma certa insegurança. E aí como é que o paradigma da continuidade jurídica quer resolver esse problema? Como eu disse, o paradigma da continuidade jurídica ele não impede a mudança, né? Ele pressiona para a manutenção da mudança, mas abre uma margem de alterabilidade. Agora, quando novos elementos mostrarem que aquela decisão tem que ser alterada, a continuidade jurídica ela se preocupa em atribuir também ao sistema segurança na mudança. E aí surge o tema das regras de transição, né? Quer dizer, quando você vai quebrar a estabilidade, mudando o conteúdo de um ato processual em processo judicial administrativo que foi praticado no passado, você deve se preocupar em construir pontes de continuidade, pontes de segurança
entre o regramento anterior e o novo regramento, para não surpreender o jurisdicionado, o administrado, o contribuinte com essa mudança abrupta e inesperada de conteúdo. Então, as regras de transição, elas atuam como uma compensação sistêmica, é como se fosse uma gangorra, né? Então, assim, você tem mais segurança jurídica, você não precisa dar regras de transição. Você quebrou a segurança jurídica, elas entram para compensar essa quebra de segurança jurídica. E isso agora está, como eu disse, consagrado no artigo 23 da LINDB, que diz o seguinte: a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regimes de transição, quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, sem prejuízo de interesses gerais. Então a ideia aí é que... A LINDB, né? A LINDB, ela já deixa entender que é impossível assegurar a inalterabilidade do conteúdo dos atos. Eu já deixei isso patente. Não tem como a gente assegurar essa inalterabilidade mais, né? Principalmente nos dias atuais, que nós temos vivenciado aí as grandes mudanças de forma tão brusca, né? Tudo tão rápido, quantidade de informações, de novidades que vão surgindo todo dia. Então, considerar a inalterabilidade do ato é uma premissa equivocada, né? Então, nós temos que considerar que vai haver essa alteração, né? E a gente tinha até comentado, né, que nem mesmo os atos do processo, eles poderiam ser qualificados, né, como inalteráveis, né? Claro. Nós temos aí vários exemplos de atos processuais que são revogáveis, que são alteráveis, né? Inclusive decisões de mérito, como as decisões interlocutórias aí de tutela provisória, né? Fiz uma live bem bacana sobre isso também com a Rogéria Dotti, né? Sobre a tutela provisória. E aí, nós não temos mais como considerar, né, essa inalterabilidade como uma característica para se garantir a segurança jurídica. Então, eu achei muito legal mesmo que você coloca como uma das premissas, né, para entrar nesse tema, que é possível haver a estabilidade sem a imutabilidade, né? Nós vivenciamos isso na tutela provisória, mas a gente não conseguia ter essa visão global, né, do tema. Eu mesma confesso que ampliou muito meus horizontes aí, assistir as suas lives e ver aí seu livro novo. O livro também da professora Tereza Rudalvin sobre modulação, ela fala bastante sobre isso também, esse novo conceito aí de segurança jurídica, né? E aí, como hoje nós não podemos mais considerar a coisa julgada como um paradigma de estabilidade processual, né? Seria um paradigma aí ultrapassado. Então, vem aí o artigo 23 da LINDB nos ensinar como, então, nós podemos garantir a segurança jurídica nos dias atuais, né? Concordo com você. Eu acho que o pano de fundo do artigo 23 da LINDB é essa insuficiência desses mecanismos, né? Parece que o legislador percebeu que a gente precisa de instrumentos de segurança jurídica mais maleáveis, que permitam ao Estado reagir a essas mudanças com maior flexibilidade. E a coisa julgada certamente não responde mais a todas as situações de forma adequada, né? Isso. E aí, então, eu queria que você comentasse, que é o tema aí do seu livro, qual que é o âmbito de aplicação dessas inovações aí do artigo 23 da LINDB, e qual a repercussão ampla que ele tem, não só no processo judicial, mas também no processo administrativo. Boa pergunta, Rita. A LINDB, como os colegas bem sabem, né, é uma lei de sobredireito, né? É uma lei que regula a interpretação de todas as outras normas e de todas as outras leis. E o dispositivo, você vê que ele abrange não apenas o processo judicial, aquele que é ajuizado no judiciário, mas abrange também o processo administrativo, inclusive fazendo questão de salientar a função controladora, né, que é algo que hoje no direito administrativo se coloca muito, né, diferenciando determinadas funções. Então, o artigo 23 ele vai se aplicar a, por exemplo, procedimentos administrativos de licitações, a revisões de contratos administrativos, e vai se aplicar também ao processo judicial quando há, por exemplo, necessidade de quebra de uma preclusão, quando há na ação rescisória a revisão da coisa julgada, quando há
É, é, e aí, né, independentemente, me parece, de qual seja a relação jurídica de direito material que está sendo discutida em juízo. Certo. Então, seja uma relação jurídica de direito público ou seja uma relação jurídica de direito privado, me parece que o artigo 23 da LINDB incide. Então, por exemplo, a gente vê hoje na pandemia um cenário em que, nesse período de recuperação econômica, certamente haverá uma revisão dos contratos, ou a busca por revisão dos contratos muito intensa, né? Porque um mundo empobrecido, as pessoas muito depauperadas, tentando se recuperar, de outro lado, os credores querendo receber, querendo a performance contratual tal como pactuado. Então, é possível que, não só extrajudicialmente, mas também no processo judicial, questões contratuais privadas venham a ser colocadas no judiciário exigindo revisões contratuais ou exigindo revisão de decisões anteriores que tenham decidido sobre esses contratos. Então, me parece que pouco importa se é uma relação de direito público ou uma relação de direito privado. O artigo 23 da LINDB permite que nos processos administrativos e judiciais que discutam essas matérias, que possa haver revisão de conteúdo das decisões anteriores, por exemplo, né, desde que acopladas a elas regras de transição, estabelecendo esse regime transicional. Então surge para o administrado, para o jurisdicionado, para o contribuinte, né, em geral, surge um direito de adaptação, né? Hoje, o formato de segurança jurídica mais fluido, ele exige das autoridades estatais esse olhar, que é um olhar mais de adaptabilidade das relações. Então, as pessoas podem exigir, né, do administrador, do controlador e do juiz que coloque regras de transição nas suas decisões. Isso não é, para a gente, né, Rita, nenhuma novidade, porque a gente já via no passado atos administrativos com regras de disposições transicionais. A gente já viu na norma legislada diversas emendas constitucionais que vêm também em seu bojo acompanhadas de regras de transição. Em algumas decisões judiciais a gente vê que isso é o que se coloca, né? O próprio Supremo Tribunal Federal decidindo recentemente, já na pandemia, a questão de tratamento de saúde dos indígenas, colocou diversas condicionantes as suas decisões que tinham prazo determinado, que depois iam sendo reavaliadas, né? A gente já viu isso no Supremo em diversas decisões anteriores mais complexas, como Raposa Serra do Sol, né? E hoje a gente tem visto também no campo do STJ, num outro tema que provavelmente a gente vai conversar em algum momento aqui ainda, que é da mudança de precedente, né? Então, a gente já tem visto diversos cenários em que o judiciário, o legislativo e o executivo adotam regras de transição. Me parece que o grande barato aqui do 23 é que agora isso virou regra positivada, isso nos faz perceber uma mudança paradigmática de segurança jurídica, e agora a gente tem algo que permita que os juízes, né, não só o Supremo, em todas as comarcas do Brasil, que os juízes, sendo o caso de modificação de atos anteriores, sendo o caso de quebra de estabilidade, que os juízes possam colocar regras de transição também nas suas decisões. E isso é muito revolucionário. Isso muda muito a forma com que o judiciário vai passar a decidir certos tipos de demanda, né? E na pandemia a gente já viu isso um pouquinho, né? Juízes que estavam, por exemplo, controlando políticas públicas sanitárias e saúde pública, envolvendo o Covid-19, né? E que às vezes estabeleciam regras transicionais. Então, assim, olha, eu vou estabelecer essa regra até que o executivo estabeleça um comitê de acompanhamento assim assado, né? Ou até que o Ministério da Saúde revogue a providência tal. Determino isso por 15 dias, sem prejuízo de reavaliação daqui a 15 dias. Então, são regras que vão criando esses momentos de transição, né, para que as decisões vão podendo ser adaptadas ao longo do tempo, né? Decisões que foram necessárias diante da urgência, né, que o caso concreto impunha, né? Exatamente. É claro, Rita, que a gente está falando aqui de um paradigma novo, então eu acho que a gente tem que começar a ver essas regras sendo utilizadas para se habituar com elas. E quanto mais instável for a relação jurídica,
mais importante vai ser esse tipo de regra, né? Quanto mais mutável é a situação, mais importante é a maleabilidade para que você vá adaptando as decisões, né, e podendo modificá-las até se for o caso, para reconhecer que a providência que foi adotada antes não foi eficaz. Isso, por isso que a pandemia deixou isso muito em evidência, né? Tanto no âmbito administrativo como no âmbito judicial. A pandemia acabou deixando isso muito em evidência mesmo. Na área administrativa, a necessidade de continuidade dos serviços públicos, né? Você até colocou aí a necessidade de continuidade jurídica. No âmbito administrativo tem muito isso, a necessidade da continuidade da prestação do serviço, né? O Humberto Ávila, você mesmo comentou que inspirou aí os seus estudos, né, a respeito da continuidade jurídica. Então, a gente viu isso muito forte no âmbito administrativo e no âmbito judicial, né? Que naquele caso, a regra não é o judiciário intervir em política pública, mas tinha casos que o judiciário não podia se omitir, né? Diante daí da urgência e da gravidade do caso concreto, ele não podia se omitir. Então, criava, como você dizia, né, uma decisão aí transitória por um tempo determinado para se atender à demanda posta, né? Para que não deixar o jurisdicionado sem uma resposta imediata extremamente necessária naquele momento. E eu acho muito legal o termo que você usa, né? Que as regras de transição, elas são necessárias para adaptabilidade e flexibilidade às mudanças, né? E acho que é bem isso, né? Hoje a gente tem que ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade em todas as áreas, né? Em todas as áreas. E especialmente aí trazendo para o nosso processo civil, na área jurídica também, né? Então, nós temos que ter essas regras de transição, temos que ter. E utilizá-las de forma cada vez mais inteligente, mais adequada, para corresponder aos dias atuais, né? E garantir a segurança jurídica aí de forma mais criativa e contemporânea, não é isso? E, por exemplo, tem searas onde a gente vai verificar uma utilidade muito candente dessas regras, né? Veja, em questões ambientais, onde muitas vezes as determinações judiciais mandam que se recomponha um ecossistema que foi devastado, poluído, etc. E à medida em que as decisões vão sendo cumpridas e efetivadas, se verifica que aquela técnica que se pretendia implementar não está sendo eficaz. Então, o juiz pode revogar a decisão anterior ou estabelecer uma transição entre aquela técnica e a outra, sem que você diga, não, mas aí agora determinou isso aqui, está imutável e indiscutível, não pode mudar mais. Então, agora a gente vai ficar condenado, entre aspas, a permanecer eternamente cumprindo uma decisão incumprível, que não faz o menor sentido. Ou então, por exemplo, nos contratos de longo prazo, né? Contratos de longo prazo, em que, por exemplo, no âmbito da administração pública, muitas vezes se vai exigir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, esses contratos vão sendo atingidos por diversos fatos jurídicos de diversas naturezas. Às vezes é fato do príncipe, às vezes é um problema econômico, às vezes é uma alta do dólar, às vezes é uma alta de uma commodity, né? E isso vai fazendo com que os insumos mudem de preço e as condições do contrato tenham que ser adaptadas, né? E aí essas regras de transição podem permitir as mudanças em processos judiciais, mesmo que as decisões tenham sido atingidas por uma estabilidade forte, como é a coisa julgada, ou em processo administrativo, mesmo que tenha sido concedida uma licença operacional, uma licença para que um determinado empreendimento se instalasse numa localidade. Se as circunstâncias fáticas e normativas se alterarem posteriormente, e isso justificar uma revisão daquilo que foi decidido, o administrador poderá modificar a sua decisão anterior, né, sem que o administrado possa invocar a sua irreversibilidade. A questão é que se vai mudar, aí sim, o indivíduo, o administrado, inclusive aquele que tem a licença, ele vai poder sim exigir do administrador que implemente segurança jurídica na mudança. Espera aí, não vai me tirar aqui no meu empreendimento de um dia para o outro sem me dar uma compensação, né? E essas regras de transição, né, Rita, elas variam muito e elas são muito de diversas espécies, né? Esse também é um mito que se criou no Brasil,
e eu acho que nesse ponto eu e a professora Tereza Rudalvin estamos em sintonia, que é o seguinte, sempre se pensou que a única possibilidade de regra de transição fosse a modulação temporal de efeitos. Né? Por quê? Porque as pessoas olhavam aquilo... Sem dúvida, é uma regra importantíssima, né? Nós vamos falar aqui, eu vou te perguntar aí de outras espécies de regras de transição, mas vou até fazer uma pausa aqui agora para falar da modulação, porque embora a gente tenha hoje, né, esse arsenal e várias possibilidades de regras de transição aí que a gente tem que aprender a manusear cada vez mais e melhor, mas a modulação é algo realmente que eu considero uma regra fundamental hoje, tá? Eu considero assim muito, muito importante. Surgiu aí no contexto das ações diretas de inconstitucionalidade, né, no direito brasileiro, a possibilidade da modulação aí dos efeitos da decisão de procedência para diminuir, né, a abrangência e o alcance da retroatividade dos efeitos da sentença de procedência, porque isso realmente traz um impacto muito grande, né? Diversos juristas e ministros, enfim, pessoas aí que estudam e que vivenciaram na prática aí os impactos, né, da procedência da ação declaratória de inconstitucionalidade comentaram, né? Dali para frente, ok, mas o problema é o passado, né? E aí a norma é tida como inconstitucional, né? Ou a interpretação da inconstitucionalidade qualificada. E como que a gente faz, né? De alguma forma tem que suavizar a retroatividade dos efeitos da ação direta de inconstitucionalidade, porque não tem como dimensionar, né? Porque a outra coisa que a Lindby fala, que eu acho que é muito importante, é que hoje o magistrado, ele tem sim que levar em consideração os impactos da decisão, né? Ele tem que levar em consideração os impactos da decisão. E levar em consideração os impactos da decisão, creio eu que a Lindby quis dar essa amplitude mesmo à necessidade das regras de transição. Então, se eu vou mesmo que a decisão está super correta, a norma é inconstitucional, infelizmente ficou aí durante anos produzindo efeitos, mas analisando agora com profundidade, notamos que é inconstitucional. Então, tem que declarar a inconstitucionalidade. Mas, qual que é o impacto que isso vai gerar, né? Depois de tantos anos, né, daquela lei produzindo efeitos. Então, como suavizar a retroatividade, né? Então, dependendo do caso, né, poderá haver aí vários tipos de modulação. Então, é muito bacana que a professora Tereza traz muito isso no livro dela sobre modulação, né? Que é o parágrafo 3º aí do 927 do CPC, que consagrou a modulação temporal de efeitos na superação do precedente, né? O CPC avançou, né, em relação avançou, né? Avançou. Então, assim, é uma modulação que vai decorrer de uma decisão judicial, né? E aí a professora Tereza, ela até descreve no livro dela mesmo, né, que são diversas as causas hoje que da insegurança, né, judicial. São muitas causas. Então, o excesso de informação, essas novidades, né, que surgem o tempo todo e que nós precisamos gerenciar e organizar, a evolução da sociedade contemporânea com a ampliação do acesso à justiça, que, né, foi ficando cada vez mais amplo, diversos grupos de interesse, né, dos litígios de massa, dos processos estruturais, que também você bem estuda e bem lida com isso na prática aí no Ministério Público Federal, o excesso de regramentos que nós temos no Brasil, né? Nós temos o excesso de normas, de leis, de decretos, de medidas provisórias, né? Então, é realmente complexo o nosso sistema jurídico, né? O perigo de não se saber exatamente o que é o direito e por qual pauta de conduta deve o jurisdicionado se orientar, né? Então, tudo isso acaba refletindo na instabilidade da jurisprudência. E as mudanças ocorrem. Como ela coloca, em muitos casos, muitas vezes são necessárias. Muitos casos acontece até uma mudança meio rápida demais, não muito refletida, né? E ainda a gente vive numa época, né, que a gente está cada vez mais pressionado a rapidez, a agilidade, aqui, agora, temos que decidir rápido, né? O processo tem que ser rápido, não tem mais tempo para demorar, agora é tudo eletrônico. Então, assim, é muita pressão
E eu acho que a modulação realmente é uma figura jurídica fundamental, fundamental. E ela mesma coloca, porque tem que haver um equilíbrio entre a adaptação às alterações sociais, né? Que é essa necessidade que nós temos de ter de adaptabilidade, mas nós não podemos deixar de tomar cuidado também com a estabilidade, com a necessidade da previsibilidade, que nunca vai ser completa, total, mas como a professora Tereza bem ensina, tem que ter um mínimo de previsibilidade, né? O mínimo de calculatividade. Então, eu considero realmente a modulação um tema que a gente realmente precisa colocar em pauta e acho muito, muito importante a modulação das decisões judiciais. Porque esse dispositivo diz que não é obrigatório, né, Cabral? Mas agora isso mudou, né? É justamente essa questão, porque, quer dizer, antes a gente tinha as leis 9868 e 9882 no controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, que permitiam essa modulação pelo Supremo, né? E depois a jurisprudência foi aos poucos avançando nesse campo. O próprio STJ tem algumas decisões em que ele modulava mesmo quando não havia lei a respeito, né? E o Código de Processo Civil avançou e regulou isso para a jurisdição ordinária, né? Não apenas para os tribunais superiores, mas para todos os juízes, todos os tribunais, quando superassem precedente, mesmo os tribunais de apelação, poderiam implementar essa segurança jurídica mais fluida, né? Até porque o precedente, embora tenha essa função de garantir coerência, unidade e segurança jurídica ao sistema, ele não implica numa imobilidade, né? Ele não implica que nós devamos ficar para sempre parados. O direito evolui. E é claro que às vezes é necessário modificar o entendimento anterior. Só que há necessidade de preservar situações jurídicas que se consolidaram, né, na vigência do entendimento antigo, né? E, portanto, é a mesma lógica. Por isso que a modulação de efeitos, eu digo isso, né, no meu livro, a modulação de efeitos é uma das espécies de regra de transição. E é importante o que você falou agora no final, Rita, porque muitas vezes se disse, né, que os tribunais não têm o dever de editar a regra de transição, eles não têm o dever de modular, por exemplo, né? Mas hoje, como eu disse, se o modelo de segurança jurídica que a gente tem é esse, de continuidade jurídica, existe um direito do administrado, do jurisdicionado, de exigir isso. E correlato a esse direito está um dever do Estado de atuar essa justiça transicional, construir essas pontes de continuidade, né? Agora, o que eu costumo dizer é que se o CPC foi até certo ponto, o grande salto veio com a LINDB, porque agora a gente vai perceber que a modulação não é a única espécie de regra de transição, que o tema é mais amplo do que a modulação, né? Que a modulação ela vai ser uma de várias regras de transição possível. Eu coloco algumas outras espécies de regra de transição, como, por exemplo, a compensação financeira. Então, aquele sujeito que vai perder aquele conteúdo estabilizado, ele ganha uma compensação financeira para poder se respirar, né? Digamos assim, nessa nova realidade, quando aquele direito que ele achava que tinha que ser incorporado ao seu patrimônio é modificado pela decisão posterior. Além da compensação financeira, que é em dinheiro e normalmente em uma vez, né, em uma prestação, existe uma outra regra de transição interessante, que é a chamada ajuda de adaptação. A ajuda de adaptação, ela compreende prestações que não necessariamente são pagas em uma vez, elas podem ser periódicas, o que é muito bom, porque você vai conseguindo fazer um ajuste fino disso ao longo do tempo, né? E ela pode também envolver prestações in natura, e não em espécie, prestações que não sejam em dinheiro. Então, se a gente tem agentes econômicos que têm diversas relações jurídicas entre si, pode haver a compensação de uma pela outra, né? Então, assim, a administração pública, ao retirar uma isenção, pode acenar para aquele contribuinte com outros benefícios em outros campos, até às vezes potencial de direito de construir, né? Crédito de carbono. Então, existem governos no estrangeiro que compensam com crédito de carbono, né, em negociações internacionais. Essa ajuda de adaptação ela serve também para direito de vizinhança, onde os vizinhos, por exemplo, têm várias questões envolvendo diversos aspectos ali, às vezes estão divergindo sobre corte de árvores limítrofes ou animais que passaram de uma para outra fazenda, né? E aí você pode estabelecer essas prestações in natura de maneira a gerar compensações para esses danos que podem ter acontecido
em razão do direito de vizinhança. Então, direito urbanístico, direito de vizinhança, direito administrativo, né, direito econômico, né, o uso de infraestrutura essencial, por exemplo, né, o uso de oleodutos, né, gasodutos, pode ser oferecido como uma forma de compensação de uma outra prestação, uma revisão do contrato de concessão. Né? Então, vejam como nessas relações jurídicas que eu mencionei, talvez esse pagamento em prestações periódicas e não em dinheiro, talvez seja até mais eficaz para operar essa transição na mudança do ato estável do que o pagamento de uma quantia em dinheiro. Outras espécies que eu acho muito interessantes de regras de transição são as cláusulas de exceção e de opção, que são especialmente interessantes quando há mudança de regime jurídico. Então, a lei vem, ou um ato administrativo vem e modifica um regime jurídico anterior. Então, aqueles servidores, contribuintes, administrados, que estavam gozando do regime jurídico anterior, teriam cláusulas de opção ou de exceção. Você pode estabelecer um novo regime com exceção das pessoas A, B e C, que, por exemplo, pessoas que tenham feito certos atos acreditando no regime anterior, ou estabelecendo uma opção. Você, olha, ou você opta pelo regime anterior integralmente, ou você opta pelo novo regime integralmente, para que não possa o administrado, o jurisdicionado, etc., pensar que ele vai poder se beneficiar do melhor de dois mundos, né? Que ele vai poder sempre ganhar com essa mudança de regime. Então vejam como essas regras de transição, que são diferentes da modulação, elas se somam à modulação. Mesmo, né? do seu livro, de você trazer isso, a diversidade de espécies que existem aí de regras de transição que já estão aptas aí a serem utilizadas, né? Eu acho que o nosso desafio agora, da nossa geração e das outras gerações de juristas que virão, é dar ainda mais densidade ao artigo 23 e pensar em novas formas de regras de transição. Essas são apenas algumas. Eu tenho certeza que, como o artigo 23 não fecha, a ideia é que a gente vá cada vez mais desenvolvendo e trabalhando novas espécies que podem se revelar as mais adequadas para um determinado caso. Ficar pensando que a gente só vai usar a modulação, eu acho que é muito pouco à luz do artigo 23. A modulação é sim importante, mas o tema é mais amplo do que ela. E a modulação às vezes pode ser adequada, mas às vezes outra regra de transição pode se revelar mais eficiente para aquele caso. Tá. E aí, Cabral, como definir qual a regra de transição será aplicada no caso concreto? Isso é definido pelas partes? Isso tem que ser submetido ao contraditório? Como que se define aí as regras de transição? Tanto no processo administrativo como no processo judicial, todas essas espécies aí que você traz aí no seu livro. Maravilha, Rita. Eu vou te permitir falar uma coisa que eu não comentei, que eu esqueci aqui, que eu acho que da tua fala me lembrou, que eu acho que é relevante para o pessoal depois que vai nos assistir, que está nos assistindo. Por sinal, tem bastante gente aqui nos assistindo, acenando, viu? Maravilha, eu não estou conseguindo acompanhar aí. Especialistas, professores. Bacana. Muita gente aqui, eu não vou nem nomear, porque foi entrando tanta gente na live e eu não quis te interromper, mas agradecer aí a participação de tanta gente qualificada, de tantos amigos aí que estão nos acompanhando. Quando você falou que o 927, parágrafo 3º do CPC prevê a modulação, que é uma regra de transição, né, na mudança de precedente, eu fiz no meu livro, a partir de uma investigação que o Ravi Peixoto fez na última edição do livro dele de precedente, eu aprofundei uma análise dos precedentes do STJ, em que eles têm modulado os efeitos na superação de precedente. E eu percebi, pesquisando o artigo 23 da LINDB, que o STJ já está usando o artigo 23 da LINDB para modulação de precedente. Então, o STJ já percebeu que o tema abrange, né, a modulação de efeitos. E o STJ está colocando o artigo 23, e, portanto, pensando em regra de transição, não apenas quando o precedente é modificado, portanto, quando tem a superação de um precedente antigo por outro, mas também quando dá definição do precedente, quando dá formação do precedente. Quer dizer, uma questão é controversa, ainda não existe precedente do STJ sobre a matéria. Então, diante da incerteza que até ali estava povoando as decisões dos tribunais, eles colocam uma regra de transição. Então, vejam como o artigo 23 da LINDB está surgindo com novas possibilidades aplicativas, né? Seu comentário é realmente muito pertinente,
não só no âmbito do STJ, mas no âmbito do STF, até porque a gente tem a súmula 343, né, Cabral? Que quando a mudança, quando é uma jurisprudência, né, que foi controvertida e que não tinha ainda um repetitivo, né, não tinha ainda sido destacado, né, como para um precedente qualificado, né, ainda não tinha o tribunal pacificado o entendimento a respeito da matéria, né? E aí surge, né, um precedente qualificado que supera o entendimento anterior, entende-se que tem que se observar a súmula 343, inclusive não cabe nem rescisória, né? Não é caso de rescisória, porque já que era controvertida, né, a interpretação a respeito nos tribunais e não havia ainda um precedente qualificado, então que aquelas decisões baseadas lá no texto legal de interpretação controvertida, né, são considerados normais, né? Uma coisa normal, que essa divergência de interpretação é natural, né, da matéria que era altamente controvertida, e então não seria caso de rescisória. Então, importante aí, né, a utilização da regra de transição. Que muito quando importante. Se trata a respeito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, aí o próprio CPC está prevendo aí o cabimento da rescisória, né? Então, e aí você me perguntou... Para não gerar esse problema da falta de isonomia, né? É claro, eu concordo totalmente com você. E você me perguntou como é que o juiz vai... como é que essas regras vão ser escolhidas, né? Como é que vão ser implementadas. Isso. Bom, e de início é preciso dizer que há uma discricionariedade para o juiz. A lei não define em todos os aspectos e não limita. Exatamente. Então a gente tem que propor uma série de limites, né? Eu trago alguns desses limites, a ideia de que o juiz tem que atuar como se legislador fosse, a ideia de que a regra de transição ela vai respeitar, né, aqueles parâmetros, né, que a gente tem lá no direito administrativo, no direito público em geral, que foram criados pelo Otto Maier, de convivência de regramentos não legislados com leis supervenientes, então a reserva de lei e primado da lei, né, então elas valem até que um outro órgão, né, que seja na divisão na separação de poderes, seja mais afeto à produção normativa, edite uma norma. E essa escolha do juiz pela regra de transição, ela é pautada pela ideia de adequação, né? Então você vai escolher a regra de transição que se afigure mais adequada a partir do tipo de relação jurídica, da duração que aquela regra possa ter. Eu estabeleço alguns critérios de conteúdo, inclusive, para as regras de transição, dizendo que normalmente elas devem ter tempo determinado. O período transicional é algo muito importante. Então, normalmente você vai estabelecer a regra de transição por um determinado período. Ela também não vai ser perene, né? Em algum Tem que momento ser transitória. Ela deve ser transitória. Ela é transicional e transitória, né? Então, em algum momento ela vai cessar. É claro que esse tempo nem sempre pode ser, desde logo, previsível ex ante, né? Mas aí é aquela ideia. O juiz pode estabelecer gatilhos de reavaliação. Então ele diz, essa aqui vai valer por 15 dias, como foi no caso da pandemia, ou vai valer por 6 meses, e depois a gente reavalia. Então é importante a gente propor a doutrina, né, a jurisprudência, cada vez mais vão ser chamadas a concretizar aspectos práticos desse artigo 23, e principalmente a doutrina vai ter que propor parâmetros de controle, não só do procedimento para fixação dessas normas, mas também a respeito do seu conteúdo, né? Como elas vão ser estabelecidas e também pelo seu conteúdo. Agora, um aspecto interessante, embora a fixação das regras de transição caiba ao juiz com esse espectro de discricionariedade razoavelmente amplo, a lei traz uma abertura para que as partes negociem sobre as regras de transição. Primeiro, houve um veto, que era uma possibilidade bem ampla de negociação sobre regras de transição, que é o veto ao parágrafo único do artigo 23. Mas o legislador esqueceu de vetar o artigo 27, que fala de compensação financeira, que é uma espécie de regra de transição, e no parágrafo 2º do artigo 27, lá está dito que as partes podem firmar compromisso, que é um negócio jurídico, para definir a regra de transição que vai ser aplicada no seu caso, né? E aí
eu volto ao tema que você já falou, que a Tereza também defende, que é a ideia de previsibilidade. Não há maior previsibilidade do que se as próprias partes convencionarem a regra de transição, né? Seria o ideal, né? As partes ajudarem na construção aí dessa regra de transição, né? Até coadunando com todos os pilares do processo civil contemporâneo, né? As partes participarem aí da construção dessas regras de transição, de maneira a deixar elas cada vez mais adequadas àquele caso concreto, né? Então, é o grande finale da nossa live aí, de deixar, né, essa mensagem aí de as partes também começarem a se preparar para negociar, para convencionar as regras de transição. Também pensar nisso, né, Cabral? Eu acho que antecipar e propor, né? E propor, porque isso também ajuda, porque ninguém conhece melhor o caso concreto do que as partes que estão lá, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o primeiro obstáculo é o desconhecimento. Muita gente ainda não conhece o artigo 23, né? Mas se isso já chegou no STJ, significa que a gente tem que se preocupar com ele. E depois que a gente estiver mais habituado com o artigo 23, são as pessoas começarem a experimentar mais nos contratos, por exemplo, inserirem cláusulas negociando as regras de transição, dizendo, olha, se a gente precisar, se for para a justiça e precisar rever, a gente está dizendo aqui que a regra de transição vai ser atribuir a cada um de nós uma opção pela decisão anterior ou decisão... então você já está escolhendo a cláusula de opção como sendo uma regra de transição para mudança de uma decisão numa futura disputa, né? Ou em processo administrativo, né? A mesma coisa, a administração pública pode celebrar um compromisso, né, que é regulado na LINDB, no artigo 26, e pelo 27, parágrafo 2º, ela pode inserir ali uma cláusula padrão regulando essa transição, caso haja necessidade de modificação. Quer dizer, você mesmo já chama o administrado, né, para esse novo formato de segurança jurídica. E aí depois, se ele concordar com aquilo e assinar, evidentemente que depois ele não vai poder se dizer surpreendido, né? Então eu acho que a prática também vai permitir que as partes comecem a convencionar sobre as regras de transição em instrumentos negociais muito antes da disputa aparecer, muito antes do litígio, do conflito em torno daquele contrato ou daquela relação jurídica aparecer, né? E aí isso vai começar a cada vez mais dar corpo para esse novo formato de segurança jurídica mais fluido, né? Flexível e até negociável, né? Como a gente está vendo. Isso. E aí também vai dando mais parâmetros, né? As pessoas vão visualizando melhor, vão vendo o que funcionou melhor, o que não funcionou, porque a gente tem isso também, né? Como você falou aí, a regra de transição, às vezes ela tem que ser maleável também, né? Porque na hora que o juiz ou administrador define, tá numa situação, de repente aquela situação muda, né? Então realmente é algo que a gente precisa aí estudar, se preparar, são novos parâmetros, né? Um novo horizonte aí de estudo, de reflexão, para poder aplicar cada vez melhor. Mas, sem dúvida nenhuma, ampliou muito os meus horizontes, viu, Cabral? Eu acho obrigado, Rita. Você muito aí a leitura do seu livro, sempre muito profundo, muito técnico, super estudioso do direito. E essas referências internacionais que também servem para nós de parâmetro, de exemplo, né? Que a gente vai aí evoluindo, que você tem também... navega muito bem aí, né, sobre o direito internacional, experiências estrangeiras, então contribui muito aí para o aprimoramento do nosso direito nacional também. Uma grande honra, um grande orgulho para a Escola da AGU recebê-lo para falar sobre esse tema tão interessante. Nós estamos aqui nos minutos finais, então eu já queria passar a palavra aí para você ter suas considerações finais, porque em breve aí vai encerrar a nossa live. Só agradecer a você, né, Rita, e dizer que é isso. Eu indicaria, além do meu livro, eu indicaria ainda o livro do Humberto Ávila, né, que é um desbravador muito bom sobre segurança jurídica e que menciona também a continuidade jurídica, e o livro do Walter Schwenkner de Araújo, que é um professor da minha universidade, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, juiz federal. É um livro que o Walter publicou sobre proteção da confiança, e ambos também desenvolvem, embora não fosse o objeto deles, né, eles falam também, passando da continuidade jurídica e das regras de transição como uma forma de mediar isso, né? O importante é a gente estar discutindo, né? E eu fico muito satisfeito da Escola da AGU ter aberto esse espaço aqui
e agradeço a você, aos colegas de todas as regionais, né, da escola, por me permitirem estar aqui discutindo com vocês. É sempre um prazer e não me convidem outras vezes não, que eu volto. Ah, vamos convidar com certeza. Contar aí com a sua valiosa colaboração, sempre nos enriquecendo muito. A honra é toda nossa. Nós que ganhamos, eu digo que a gente tem realizado realmente intensa capacitação aí nesse período de pandemia, mas graças aos brilhantes professores que se dispõem a colaborar conosco. E eu recomendo também o livro de modulação da professora Tereza, já recomendei várias vezes, mas também amplia muitos horizontes, traz aí um aprendizado super profundo, porque são temas novos ainda, né, Cabral? São temas ainda que nós temos aí que se aprofundar e explorar, pelo menos eu digo por mim, né? Você já estudou mais, já está mais à frente, mas eu estou lendo e relendo aqui, viu? E cada vez aprendendo mais, inclusive nesses eventos que a gente tem a oportunidade de participar. Então, muitíssimo obrigado a todos que participaram, que estiveram conosco aqui também. E até a próxima, que ele já prometeu, que é só convidar que ele volta. Obrigada. Valeu, Rita. Obrigado a você. Um abraço a todos aí. Obrigada. Beijão.